Ô, Baião, vamos falar um pouco mais da classificação. O Rubens Júnior vai trazer a torcida já já, mas a situação do Cruzeiro vai ganhando contornos de drama. Depois daquela vitória no Clássico, né, e na sequência a vitória contra o Bahia, o torcedor pensou, ufa, agora a gente respira. Mas não, tropeços em seguida, São Paulo e agora o Internacional, e a água volta a bater no queixo, ou talvez até no nariz. A situação tá complicada, Baião. Olha, Thiago, numa das jornadas esportivas, na verdade, antes do Clássico, o Cruzeiro derrotado, e aí eu disse ao final da jornada que o Cruzeiro ficou na obrigação de vencer o Clássico. E era a mesma coisa. Quando o Cruzeiro foi derrotado pelo São Paulo, não foi um desastre absoluto, mas ficou na obrigação de vencer o Internacional em casa, para continuar tendo uma certa folga nessa luta. A verdade é que o Cruzeiro teve gorduras, e essas gorduras, elas foram escapando, vazando, e hoje não tem essa gordura mais. Aí eu disse aqui, por exemplo, que se o Vasco vencer o Botafogo, ele vai a 37 e ganha a posição do Cruzeiro. Aí o torcedor analista fala, mas o Cruzeiro fica com um jogo a menos. Gente, jogo a menos não é jogo ganho. Não é perdido, mas também não é ganho. Este jogo a menos do Cruzeiro é contra o Fortaleza lá. Então, não dá para você contar os 3 pontos do jogo a menos. Nós temos que entender essa situação. E o Edu levantou a lebre aí. A gente tem que olhar o que os times estão fazendo no momento, não no campeonato todo. Então, no momento, quem tem gordura ainda, da turma que conseguiu gordura no primeiro turno, é o Cuiabá. E essa gordura do Cuiabá também está derramando. Só que o do Cruzeiro derramou mais. Então, o Cruzeiro tem 37 pontos, você olha lá para o Cuiabá, 31 jogos, o Cruzeiro tem 31. A diferença do Cruzeiro em relação ao Cuiabá são 3 pontos. Aí pode falar, mas a diferença em relação ao Vasco são 3, em relação ao Cuiabá, que é o 12º, também são 3 pontos. Mas a verdade é que entra, o Thiago, um fator emocional que começa a pesar. Entra o fator da torcida que começa a não ter paciência. Entra o fator da imprensa que a gente começa a ver um Cruzeiro descendo a ladeira. Então, tem várias situações que as coisas vão acontecendo. E você tem um Vasco. É o Vasco, gente. Nós não estamos falando de um time qualquer. Nós estamos falando do Vasco, que tem 34 pontos e, no momento, é o perigo para o Cruzeiro. O perigo para o Cruzeiro não é o Santos, que tem a mesma pontuação, não é o Bahia, que tem a mesma pontuação, não é Cuiabá e Corinthians, que tem 40 pontos, que podem ser alcançados com uma vitória do Cruzeiro. Essas equipes são as oportunidades que o Cruzeiro tem para subir na tabela de classificação. O perigo chama Vasco da Gama, o perigo chama Goiás, e o perigo maior chama os resultados do Cruzeiro jogando em casa e os resultados do Cruzeiro no segundo turno. O Cruzeiro tem que se explicar. Não adianta eu ficar falando aqui, é 44, é 45, é 43, se o Cruzeiro vai e perde para o São Paulo, vai e perde para o Internacional. Então, quando eu falo o que precisa, eu não consigo pegar os pontos e colocar lá e somar. Se o time não vencer, não tem jeito. Então, o que o Cruzeiro precisa é fazer os pontos dele. E, claro que ele tem que olhar, tem que ficar preocupado com os adversários, mas o futebol já nos mostrou que primeiro a gente tem que fazer a pontuação que a gente precisa, para não depender dos resultados dos outros. Os resultados dos outros, as possibilidades, são fatores de análise para os comentaristas de jogo e para nós que comentamos especificamente a matemática do futebol. Mas se não fizer a pontuação, não adianta. E o Cruzeiro precisa se explicar. É simples assim, Thiago Reis. O Cruzeiro tem que vencer. Valeu. Se não vencer, meu amigo, se ficar contando só com a sorte, não vai ter jeito.